Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Rodrigo os Livros e hoje tem um vídeo bem diferente. Eu não vou fazer resenha de livro, mas eu vou ensinar vocês a fazer uma capa para o seu Kindle, Kobo, Leve, tablet, enfim. Eu assisti vários vídeos de do it yourself, de artesanato e fiz uma capinha para o meu Kindle porque acabou saindo bem mais barato do que eu comprar uma capa pela internet aqui na minha cidade. Não encontrei para vender em um local nenhum e como eu não sei costurar, não tenho máquina de costura, eu fiz tudo com cola de tecido. Bom, vocês vão precisar de tecido, obviamente. Aqui eu coloquei duas estampas para diferenciar. Eu vou fazer uma para a parte de dentro e outra para a parte de fora. E aí depois eu vou usar alguns pedaços de tecido para fazer o suporte. Eu vou precisar de botões de pressão. Aqui eu comprei esses dois que depois eu vou explicar como que coloca. Cola para tecido, comprei uma cola universal. Aqui, para ficar um suporte um pouco mais firme, eu vou usar um pedaço de uma capa de caderno, de capa dura. Nós vamos precisar de manta acrílica para ficar fofinho e viés para fazer o acabamento. Bom, em primeiro lugar eu peguei o meu Kindle e eu medi na capa do caderno e eu cortei o papelão no exato tamanho do Kindle. Depois, a manta acrílica que eu comprei, ela não é tão grossa, ela é um pouco mais fina. Então o que eu fiz? Eu coloquei a manta acrílica no papel, na capa dura aqui do caderno. Aí eu dobrei para ficar um pouco mais fofinha. E aí eu coloquei o Kindle aqui para medir a dobradura que vai ficar. Eu coloquei um dedo porque ele vai precisar de um espaço a mais. E dobrei até chegar aqui e fechar o Kindle. Isso aqui pronto, eu vou cortar depois os dois tecidos das duas estampas. E eu vou cortar mais ou menos do mesmo tamanho. O que eu fiz? Eu pedi para cortar em 20 centímetros do tecido na loja. E aí, chegando aqui, eu vou colocar ele e vou cortar sobrando mais ou menos um ou dois dedos, mais ou menos uns 2,5 cm, 3,5 cm, para ficar a borda. Isso é importante porque depois, na hora que a gente colocar o viés aqui, com a cola de tecido, precisa dessa borda para ficar espaço para depois você conseguir encaixar o Kindle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é colar esse apoio aqui da capa dura de caderno. Eu vou colar nessa manta acrílica. Aí você pode usar qualquer cola, mas como eu tô com um pouquinho de pressa e essa cola universal ela cola bem mais rápido, então eu vou usar ela aqui. Essa cola universal ela cola bem rápido, então é só você pressionar que ela já gruda bem, você pode continuar com o seu trabalho. Depois eu vou pegar e vou colar aqui a borda da manta acrílica com a mesma cola. Aqui nós temos o suporte já pronto. Eu escolhi essa estampa aqui para ficar para o lado de fora, então eu vou colocar ele aqui. E essa estampa aqui vai ficar para o lado de dentro. Ela vai ficar desse jeito e depois a gente vai colar a borda aqui com a cola de tecido. Só que antes de fazer isso, nós precisamos colocar o botão. Esse botão de pressão ele vem com uma moedinha. Então ela vem aqui com esses dois risquinhos e furinho para você passar a caneta e demarcar o local onde você vai fazer a aplicação do botão. Então antes de colar os dois tecidos eu vou fazer essa aplicação por dentro para não ficar aparecendo a parte do verso dele e ter perigo de riscar a tela do Kindle. Então antes de mais nada vamos colocar o botão aqui. E aí você escolhe, né, mais ou menos onde você quer esse fecho. Tenta centralizar aí o melhor possível. E aí você marca com a caneta. E aqui para cortar, eu costumo cortar com o estilete, que é bem mais fácil. Eu coloco a moedinha novamente para firmar e evitar que rasgue mais do que o necessário. E aqui tem esse fecho que eu vou colocar aqui no rasguinho onde eu fiz, que vai sair pela outra ponta. Aí você pode dar uma ajudinha. Então tá vendo que aqui vai ficar o botão e aqui você vai ter que fechar ele. Então você estica bem o tecido antes de fechar ele, centraliza para ele ficar bem feito. E aí se você tiver um alicatinho, ótimo, senão você usa uma boa e velha tesoura. Então aqui nós já temos a primeira parte do botão. Essa vai ser a parte de fora da capinha.
Então agora nós já podemos colocar o tecido restante, nós vamos colar com a cola de tecido. É bom você deixar uma borda, mesmo que grande, porque se precisar, se for necessário, depois a gente corta as aparas. Nós cortamos a borda, aliás, para aplicar o viés, que vai ficar aqui. Agora eu vou pegar a cola de tecido. A primeira capinha que eu fiz, eu usei a cola universal aqui, só que a cola universal, depois de seca, ela fica com uma mancha branca, fica bem feio. A cola de pano não, ela desaparece depois de você colar. Então é importante você passar bem pouco, o mínimo possível de cola, porque isso vai garantir que ela cole, que ela vai ficar bem colada e não vai ficar manchado. Depois nós vamos passando, ao invés de passar tudo de uma vez, nós vamos passando aos poucos e colando. Agora a gente vai esperar o tecido secar bem. Tá vendo que essas marcas aqui vão sumir depois que a cola secar totalmente. Então esse aqui vai ficar a capinha pro Kindle. E tudo que ficar sobrando demais a gente pode recortar depois. Bom, para servir de suporte eu cortei 4 quadradinhos de tecido de mais ou menos uns 7 centímetros. Que eu vou dobrar eles em triângulo e vou passar o viés aqui para fazer o acabamento. Que vai servir depois de suporte aqui para o Kindle. Bom, então aqui o tecido já secou e eu cortei o excesso de tecido que ficou. E aí, para você cortar o excesso, é bom você colocar o Kindle, encaixar ele assim. E aí você corta, deixando sempre um dedinho aqui para fazer o acabamento na borda. Os triângulos eu já coloquei o viés para fazer o acabamento. E esses triângulos você vai colar eles assim, na borda, antes de fazer o acabamento ao redor de todo a capinha. Então aqui você vai medir mais ou menos com o Kindle, sempre deixando a cola você vai passar, né, do lado avesso, mas onde está pegando aqui a fita, para você conseguir encaixar depois o Kindle. Então o tecido tem que ficar livre para você encaixar ele. Eu aconselho você comprar mais ou menos uns 2 metros de viés, porque afinal é melhor sobrar do que faltar. E o viés ele é essa fita, que no avesso ele tem essas duas dobras. Então é bem fácil de você aplicar. Você vai virar uma dobra só, passa a cola na parte mais fininha e aí você cola no tecido. Igual eu fiz aqui assim, por exemplo. Colei aqui. E depois que estiver colado bem fixado, você vira do outro lado e vai colar a outra parte. Foi assim que eu fiz aqui o suporte. Para fazer o fecho eu peguei um pedaço de manta acrílica, dobrei em 3 aqui, vou botar uma panquequinha. E é isso aqui, você vai fazer mais ou menos do tamanho que você quiser. Eu usei a mesma técnica para colocar a outra parte do botão, antes de fechar o tecido, dobrar e colar. Eu coloquei aqui o botão, para não ficar aparecendo, depois é só dobrar e colar com cola de tecido. Faz uma dobrinha bonitinha, né, para não ficar aparecendo. Isso aqui depois vai ser colado dessa forma aqui, para você ficar com o botão e fechar a capinha. Então, antes de colocar o suporte para o Kindle, eu vou colocar o acabamento aqui. E aí você toma cuidado, porque o viés é um tipo de fita que se você puxar muito ele vai esgarçar, vai esticar. Então quando você for colar aqui, toma bastante cuidado para não ficar enrugado, não ficar feio. Bom, aqui já deu tempo de secar o viés aqui nas bordas e agora é hora de colocar o suporte para o Kindle. Então vamos colocar o Kindle aqui para ajudar, auxiliar. Vou colocar ele do lado certo, né? Onde eu coloquei a capa dura do caderno. Então aqui nós vamos medir e vamos colocar aqui, sempre deixando esse cuidado de pegar a borda do Kindle para fixar. Então vou colocar os dois aqui. Eu vou passar cola e vou usar uns grampinhos para
uns prendedores para fixar e colar mais rápido. E aí eu vou fazer isso nos 4. Depois que eu colocar esse aqui, eu vou colocar os outros 2 aqui também. Lembrando sempre de deixar o tecido um pouco folgadinho para o Kindle conseguir entrar e sair. Depois eu aconselho que depois que vocês colarem os 4 suportes, vocês esperem bastante tempo para poder encaixar o Kindle novamente, porque assim ele vai estar completamente seco e não vai ter o perigo de você descolar o que você acabou de fazer. Esse aqui que eu fiz para mim, eu tinha feito ele muito apertado, então ele ficou bem justinho. Bom, então aqui eu vou deixar secando bastante antes de encaixar o Kindle. E agora a única coisa que falta é o fecho. Então o fecho, como eu expliquei para vocês, eu fiz aquela panquequinha com a manta acrílica e recobri com o tecido. Antes eu coloquei o botão. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o botão de pressão aqui. E aí eu vou medir com o Kindle aqui mais ou menos para poder dobrar a pontinha e colar aqui na parte de dentro para ficar o fecho. Bom, pessoal, então tá aqui a capinha para o Kindle com o botãozinho. Eu deixei essa aqui mais folgadinha, como eu disse para vocês. Então é fácil para você só puxar o tecido do suporte e desencaixar ele. Então espero que o vídeo tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E quando vocês fizerem a de vocês, se vocês gostarem da dica aqui, por favor, mandem as fotos para mim. Pode me marcar lá no Instagram, Rodrigo e os Livros, ou mandar na página do Facebook também, Rodrigo e os Livros. Enfim, aqui é uma dica, né, para nós leitores. Eu fico por aqui, até a próxima, e até a próxima resenha, até a próxima leitura, até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.